Oi pessoal, eu sou Ellen Joyce Leite, eu sou Master Coach e sou diretora da Intelio Treinamento e Comunicação. Hoje eu tô aqui para dividir com vocês um pouquinho da minha história e da minha trajetória profissional. Vou contar para vocês um pouco das minhas dores, das minhas alegrias, das minhas expectativas, do que deu certo, do que não deu muito certo. E eu espero assim poder ajudar um pouco vocês. Bom, eu comecei a minha carreira profissional muito novinha, eu comecei a trabalhar, eu tinha mais ou menos uns 15 para 16 anos, sempre trabalhei na área de vendas, como vendedora de shopping, vendedora de loja, enfim. E aí fui crescendo, fui fazendo faculdade, me formei, e aí um dia eu conheci uma profissão chamada propagandista vendedor. E foi aí que eu iniciei a minha trajetória na indústria farmacêutica, na qual eu fiquei por mais ou menos uns 28 anos. Desses 28 anos eu fiquei 9 anos como propagandista vendedora e o restante na área de treinamento e eventos. E aí eu queria começar a contar para vocês exatamente desse ponto, né? Eu, como propagandista vendedora, tinha uma rotina muito interessante, né? Nunca um dia era igual ao outro. Eu estava sempre em hospitais diferentes, em consultórios diferentes, falando com pessoas diferentes, médicos, atendentes, intensivistas, secretárias, porteiros, enfim, todo um universo de pessoas com a qual me comunicar era muito importante para o sucesso do meu trabalho. E isso também eu demorei um pouquinho para compreender como que essas pessoas poderiam me ajudar. Com o tempo eu fui compreendendo que essas pessoas me traziam informações muito importantes, né? Como vendedora, eu também tinha uma carreira muito bem sucedida. Eu comecei como propagandista júnior, plena, sênior, ganhava prêmios, era promovida, tinha reconhecimento interno, tinha o respeito dos meus colegas, as pessoas, eu era uma referência no que eu fazia, e isso para mim era muito bom. E eu também entendia que parte disso era em função da minha boa comunicação, né? Da forma que eu falava, do quão eloquente eu era, do quão rico era o vocabulário que eu tinha. Mas mais na frente eu vou mostrar para vocês que não era bem assim. Eu falava muito bem, mas a minha comunicação não era tão impactante, não era tão engajadora e não trazia exatamente os resultados que eu gostaria. Trazia bons resultados, mas ainda faltava um pouco para eu chegar aonde eu queria. Bom, eu me considero uma vendedora, apesar de eu ter trilhado outros caminhos, ter sido promovida dentro da indústria farmacêutica, eu me considero uma vendedora e eu dou muito valor a isso. Porque a gente vende coisas, ideias, projetos, a gente se vende, a gente vende os nossos anseios, a gente vende coisas que a gente acredita, vende os nossos sonhos o tempo todo. Então essa capacidade de falar e de se comunicar, ela é muito importante ao longo de uma vida inteira, independente da função e da carreira que você escolheu, né? E a gente sabe também que no mundo corporativo, essa comunicação, ela é muito exigida. É muito importante que a gente tenha uma comunicação efetiva, eficaz, uma comunicação de alto impacto. E a gente sabe também que cada empresa tem uma cultura e essa comunicação ela tem que ser ajustada a essa cultura, né? Ela tem que ser desenhada, baseada nessa cultura, porque é através dessa cultura que as pessoas que nos ouvem vão interpretar o que a gente está dizendo, né? Essa fala é muito comum, comunicação é muito mais sobre o outro do que sobre a gente mesmo, então é importante que a gente tenha essa visão muito clara quando a gente vai produzir comunicação corporativa. A gente vai falar um pouco mais disso lá na frente. Bom, um determinado momento da minha vida, eu já era propagandista há mais ou menos uns 9 anos, eu decidi que estava na hora de mudar. Eu decidi que estava na hora de percorrer um caminho novo. O trabalho de propagandista é maravilhoso, mas é um trabalho muito cansativo. Eu já estava mais ou menos com uns 30 e poucos anos, 32, 33 anos. E aí eu comecei a ficar de olho porque eu não queria sair da indústria farmacêutica. Eu queria continuar na indústria farmacêutica, mas ser promovida. Eu era uma vendedora muito popular, as pessoas me conheciam no Brasil inteiro.
né? Todo mundo me conhecia, Ellen Joyce, todo mundo sabia dessa minha capacidade relacional, de como eu interagia com as pessoas e muito também do quanto eu era orientada para resultado. Isso era muito bom, gente. Você ser uma pessoa orientada para resultados é muito bom. Mas eu tinha um pequeno defeito. No meio do caminho, né, em busca desse resultado, eu era muito agressiva, comercialmente falando. Eu tinha muito essa coisa do resultado, focada, e queria aquele resultado a qualquer preço, e eu esquecia uma coisa muito importante, que eram as pessoas que estavam junto comigo nesse processo, né? Então, acabava cometendo alguns equívocos, digamos assim, e esquecia de aproveitar o percurso também, né? Durante o percurso, numa trajetória, a gente aprende muito, a gente aprende com as pessoas, a gente aprende com os erros, a gente aprende com os acertos, enfim. Num determinado momento, essa vaga que eu tanto esperava chegou, porque enquanto eu estava com esse pensamento de não ser mais propagandista, de traçar uma carreira dentro da indústria farmacêutica, de me tornar uma executiva dentro da indústria farmacêutica, eu fiquei de olho. Algumas vagas não tinham muito o meu perfil, não eram aquilo que eu queria, mas eu fiquei de olho e de repente o universo conspirou em meu favor, porque eu pensava muito naquilo e eu consegui me candidatar a uma vaga para o departamento de treinamento. E, gente, eu queria muito aquela vaga, eu queria muito aquilo. Queria tanto, mas eu queria tanto. Enfim, foi um processo longo, eu concorri com várias pessoas e na final nós ficamos 2 pessoas, eu e um colega meu, inclusive aqui do Rio de Janeiro também. Eu tô aqui no Rio de Janeiro e a vaga era para São Paulo. Enfim, fomos os 2, né, para a final desse processo, e eu lembro nitidamente assim o quão ansiosa eu estava, com quanta expectativa eu estava. E a tarefa que, vamos dizer assim, que definiria o candidato, você tinha que fazer uma apresentação sobre um produto qualquer, não precisava ser um produto da empresa. Eu escolhi um produto, um chocolate, e para minha surpresa, quando eu cheguei lá, o meu colega tinha feito uma apresentação exatamente sobre o mesmo produto que eu. E aí é a beleza da coisa, né? 2 pessoas falando sobre o mesmo produto, as 2 pessoas sem experiência nenhuma sobre o universo de chocolate, ambos tinham experiência vasta na indústria farmacêutica, e 2 apresentações tão diferentes, né? Isso foi muito interessante de observar, porque a gente vê a riqueza da comunicação e também a riqueza da interpretação. O mesmo material que eu tive acesso para montar a minha apresentação, ele também teve, mas nós tivemos abordagens completamente diferentes. Ele foi para uma abordagem mais técnica, mais voltada nos benefícios dos ingredientes, e eu fui para uma abordagem mais lúdica, falando da delícia que é o chocolate, né? Do quanto um chocolate pode ajudar a gente emocionalmente, enfim. As 2 apresentações foram muito elogiadas, mas isso já me chamou muita atenção, sabe? Como pode o mesmo assunto, o mesmo produto gerar entendimentos tão diferentes? E, gente, é assim que a comunicação corporativa funciona, né? Cada um tem uma interpretação, cada um tem uma forma de ver aquele produto e quem te ouve também. Por isso que é muito importante, quando a gente vai produzir comunicação corporativa, a gente pensar menos na gente, menos em quem vai apresentar e mais em quem vai ouvir. Enfim, fizemos as apresentações, eu lembro que eu fiz camiseta, foi uma apresentação muito lúdica, muito emocional, né? Muito voltada para as emoções que eu queria que aquelas pessoas sentissem, e ele foi tecnicamente perfeito, falava muito bem também. Bom, chegou o dia da grande final, o meu colega foi escolhido para a vaga e eu confesso que eu fiquei muito triste, porque eu me dediquei muito àquele processo, eu me dediquei muito àquele momento, mas compreendi que por N razões era o momento dele, ele foi, e eu fiquei muito feliz por ele, mas fiquei frustrada por mim. Enfim, continuei trabalhando, continuei fazendo o meu trabalho de vendedora, feliz da vida, porque eu adoro até hoje essa interação com os médicos, com os clientes, adoro vender. Bom, um belo dia eu recebo uma ligação e havia uma nova vaga para aquele departamento e eu seria promovida imediatamente porque já tinha passado pelo processo seletivo. E aí eu fiquei eufórica,
fiz as malas e ó, parti para São Paulo. Confesso para vocês que foi uma atitude assim muito corajosa. Hoje eu compreendo muito bem isso, porque eu não tinha essa experiência. O meu trabalho aqui no Rio era um trabalho que eu gerenciava um setor pequeno, onde eu era líder de mercado, eu trabalhava com produtos maravilhosos, eu tinha o domínio daquele setor, eu tinha muitos colegas que me ajudavam, né? Eu sempre fui muito relacional, tinha total convicção de que eu fazia muito bem o que eu sabia, mas, gente, eu estava assumindo coisas muito novas. Primeiro, uma promoção para um setor e para fazer algo que eu nunca tinha feito na vida, que era ser coordenadora de treinamento. Segundo, uma nova cidade. Eu tinha ido pouquíssimas vezes a São Paulo a trabalho, num ambiente controlado, né, ali numa convenção de vendas, tudo muito organizado. E terceiro, eu nunca tinha trabalhado internamente numa empresa. Apesar de eu fazer parte de uma empresa, eu trabalhava aqui no Rio de Janeiro. Eu nunca tinha trabalhado com uma mesa, escritório, nada disso. E eu estava muito entusiasmada com isso. Enfim, cheguei lá, fui muito bem recebida. Já tive um primeiro choque cultural pela forma de me vestir, né? Mesmo quando a gente está calado, a gente está transmitindo mensagens. Então a forma de se vestir do carioca é diferente da forma de se vestir do paulista, pelo menos naquela época, e para mim aquilo fazia sentido. Hoje talvez isso não seja mais importante, não seja tão percebido, mas eu tinha um jeito mais descontraído de me vestir, pela própria geografia da cidade que eu vivo, né? E lá o ambiente era um pouco mais formal. Toda empresa tem uma cultura, toda empresa tem um protocolo, toda empresa tem uma hierarquia, e eu não estava habituada com aquilo. Então, gente, o primeiro ano eu apanhei, mas eu apanhei de todos os lados, né? Porque invadi o espaço dos colegas, muito ansiosa para fazer muitas coisas e ao mesmo tempo muito preocupada, porque eu tinha uma tarefa de produzir comunicação corporativa o tempo todo e eu não fui treinada para isso naquela época, né? Eu tinha muita ansiedade. Por quê? Porque eu apresentava projetos, eu tinha que aprovar projetos para minha área, eu dava aula para pessoas muito mais velhas que eu, que tinham muito mais experiência que eu, mas a gente tinha que fazer reciclagem de treinamento, a gente tinha que lançar produtos. Eu me relacionava com médicos, eu tinha que produzir comunicação para esses médicos, falando da estratégia da empresa. Então, diariamente, eu tinha que produzir muita comunicação corporativa. E nesse processo, gente, eu confesso para vocês que a minha eloquência e a minha capacidade de falar e de me comunicar não me ajudou muito. Por quê? Porque produzir comunicação corporativa é diferente de ter uma boa oratória, é diferente de ter uma boa eloquência, é diferente de ter uma boa performance. Isso tudo junto impulsiona a comunicação que você produz, mas isso sozinho não te ajuda. Por quê? Porque eu tinha um grande defeito. A minha capacidade de escuta era reduzida, eu tinha muita ansiedade em falar, eu queria contar coisas, eu queria dividir coisas, compartilhar conhecimento, ensinar pessoas, sempre foi uma paixão para mim, eu sempre amei fazer isso, mas eu precisava aprender a melhor forma de fazer isso. E fui aprendendo no dia a dia, obviamente fui melhorando, fui também ganhando reconhecimento, fui também ganhando respeito dos meus colegas internos, mas fui aprendendo a lidar com aquela nova cultura e com aquele novo protocolo, né? Aquela nova conduta corporativa que as empresas exigem da gente, e é natural isso, a gente tem isso dentro da nossa casa, a gente vai ter que ter nas empresas também. Mas não foi fácil, viu? Eu apanhei bastante, mas eu aprendi muito. Eu considero o período que eu fiquei em São Paulo um período assim de um grande ganho profissional, de um grande ganho de maturidade, porque eu aprendi a conviver com essas coisas. E aí eu comecei a produzir muita comunicação. Aulas, workshops, treinamentos motivacionais, treinamentos técnicos, narrativa para eventos, apresentações de slides, roteiros de vídeos. Gente, era um universo gigante de coisa para produzir. Dava certo,
mas eu ainda estava longe de entender a melhor forma de fazer. Mas fui aprendendo, fui estudando um pouco sobre isso, fui compreendendo mais a cultura da empresa. Quando eu estava novamente já muito segura, muito tranquila, tudo na minha vida é assim, tá, gente? Um novo momento chega. A empresa que eu trabalhava foi vendida e o meu departamento não foi incorporado a essa nova empresa. Eu fiquei pouquíssimo tempo ali, de novo tive que aprender a lidar com uma nova cultura, mas rapidamente precisei sair e procurar um outro emprego. Encontrei um outro emprego maravilhoso, um cargo maior que o meu, um salário muito maior, fui trabalhar toda feliz. Mas, gente, uma coisa que a gente não pode negligenciar quando a gente está dentro do universo corporativo são os nossos valores, é aquilo que a gente acredita. E essa empresa que eu fui trabalhar, ela estava muito distante dos meus valores pessoais e profissionais. E aí eu acabei não ficando, voltei para o Rio de Janeiro, que era um sonho meu, era um desejo meu, mas voltei para o Rio de Janeiro desempregada, gente. Voltei sem trabalho, voltei preocupada, né? Voltei ansiosa, mas logo consegui me recolocar numa empresa aqui no Rio de Janeiro, uma empresa excelente, mas com um perfil muito diferente da empresa anterior que eu trabalhava. Por quê? Essa empresa é uma empresa familiar, então a cultura é totalmente diferente de uma multinacional. Você fala direto com o dono, você produz conteúdo direto para o dono, e aí foi mais uma adequação. Obviamente, eu já vinha bem mais madura e tive um pouco mais de sabedoria de lidar com esse universo. Mas com a equipe de vendas era muito difícil. Por quê? Porque eu tinha uma estrutura de comunicação que não atendia aquelas pessoas, que eu não me fazia entender pelas pessoas. E o problema não estava nelas, o problema estava em mim. Quando eu falo e alguém não me ouve, alguém não me entende, o problema é meu, não é do outro. Eu é que tenho que ajustar isso. E foi um grande aprendizado, né? Eu trouxe novas mecânicas, novas ferramentas para essa empresa e aprendi muito também com esse grupo. Uma empresa que, aliás, eu tenho um grande carinho por ela. Bom, o tempo passou, eu acredito muito no poder dos relacionamentos. Eu tinha trabalhado com um diretor que gostava muito do meu trabalho, confiava muito, assim, eu tinha muita credibilidade com ele, e ele me convidou para assumir o departamento de treinamento de uma empresa que ele estava assumindo como presidente aqui no Rio de Janeiro também. E aí, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu encontrei o meu lugar. Esse lugar, corporativamente falando, existe. Eu encontrei o meu lugar. Eu era muito feliz, a minha comunicação eu entendia que funcionava bem, eu produzia muito conteúdo, eu cuidava da universidade corporativa, a gente produzia conteúdo técnico, eu e minha equipe, conteúdo técnico, conteúdo motivacional, eu cuidava da área de eventos também, então fazia toda a narrativa, né? Todo o storytelling, toda aquela contação de histórias que vai acontecer num congresso, por exemplo, num evento, numa convenção de vendas, eu cuidava daquilo e, gente, de verdade, eu encontrei o meu lugar. É uma empresa que eu tenho muito carinho, pessoas que eu trabalhava que eu tenho muito respeito, gente honesta, que acredita no que faz. E aí, cara, eu me senti muito feliz ali, muito, muito empoderada daquela função, muito empoderada das tarefas que eram me dadas. E obviamente o tempo foi passando, eu trabalhei por 8 anos nessa empresa, o tempo foi passando e eu fui ganhando aumento de salário, eu fui ganhando reconhecimento, eu fui ganhando promoções, eu fui ganhando respeito das pessoas, autonomia, que é uma coisa que eu busco sempre nas coisas que eu faço, ter autonomia, poder decidir, poder escolher, poder fazer da melhor forma. Ótimo! Tava ali voando, gente, fazendo um trabalho. Tinha uma grande oportunidade que era poder compartilhar conhecimento para as pessoas e trazer novas ferramentas para a empresa, contratar treinamentos, contratar palestras, contratar pessoas para ajudar aquela equipe a impulsionar as suas vendas, eu mesma fazer isso, desenvolver a minha equipe. E eu tava, feliz da vida, encontrei tudo que eu queria. Um determinado período, uns 6 ou 7 anos depois que eu tava lá,
eu comecei a sentir uma certa inquietude, né? Um certo desejo de fazer algo diferente, de compartilhar coisas que eu tinha aprendido, com um número maior de pessoas, né? Dentro de uma empresa, você está limitado ali àquele universo, o que para mim estava ótimo, mas eu tinha muita vontade de fazer mais, sabe? De escalar isso, de trazer conhecimento, de dividir as minhas dores, dividir os meus anseios, de ensinar para as pessoas o que eu tinha aprendido ao longo desses 28 anos trabalhando em multinacionais farmacêuticas, aquilo que me ajudou a ser uma melhor profissional, né? E contar as minhas dores, contar as minhas tristezas, porque esse caminho não foi tão fácil assim, gente. A minha comunicação já me levou a lugares muito legais, mas ela já me levou a lugares muito difíceis também. Quando a gente esquece um pouco de ter empatia, fica muito focado em resultados, fica muito preocupado com as entregas, isso pode te trazer também coisas ruins. Mas tudo isso eu juntei e transformei num grande aprendizado. Bom, em determinado momento eu entendi que meu tempo ali naquela empresa tinha acabado, assim, com muita tristeza, né, com muito planejamento e muita responsabilidade também, eu decidi sair para empreender. E gente, de verdade, eu tenho vários amigos que falam para mim: Ellen, você foi muito corajosa, você fez uma coisa que é muito difícil, você percorreu um caminho que é muito difícil. Mas eu digo para vocês uma coisa, o que mais me impulsionou nisso foi o medo de ficar estacionada, foi o medo de não poder escalar e transmitir para as pessoas o meu conhecimento, foi o medo de o tempo passar e eu não ter mais tempo de fazer coisas novas, e isso me levou a tomar essa decisão. Eu sei que pode ter sido uma decisão corajosa, mas o meu principal motivador foi essa angústia, esse anseio e esse medo de ficar paralisada. E aí eu falei, não, tá na hora, né? Eu aprendi tanta coisa, né? As minhas dores, né? Os meus erros, os meus acertos, as pessoas com as quais eu me relacionei nesse período me ensinaram tanta coisa que eu achava muito difícil assim guardar só para mim. Eu queria compartilhar, eu queria dividir, eu queria fazer diferente, e aí eu resolvi abrir a Inteligo. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Abri a Inteligo naquela grande empolgação, nunca tinha sido empresária, não sabia o que era um DRE, não sabia o que era emitir uma nota fiscal, não sabia o que era fazer orçamento, mas eu fui na cara e na coragem e consegui. A Inteligo hoje tem 4 anos, é uma empresa de sucesso no mercado, e o mais interessante para mim é que hoje aqui eu posso atingir um número muito grande de pessoas com o meu conhecimento. Essa é uma paixão na minha vida, compartilhar conhecimento, ensinar pessoas, ensinar nem é o melhor termo, mas mostrar para essa pessoa que existe um caminho mais curto para ser percorrido. Quando a gente está falando em comunicação, virou um grande propósito para mim, né? O meu propósito é conectar vidas, é conectar pessoas, é conectar empresas e pessoas, é solucionar problemas que as empresas têm quando a gente fala em comunicação corporativa, é levar a alma de um evento numa boa narrativa, é encantar as pessoas que ouvem a gente com os nossos slides, com os nossos projetos de comunicação corporativa, é ajudar os RHs a comunicar as suas campanhas internamente. E aí, gente, eu me joguei. Não vou dizer para vocês que foi um caminho fácil, foi um caminho longo, mas hoje aqui eu de verdade me sinto uma mulher empoderada, eu de verdade me sinto uma mulher dona do meu destino, me sinto uma mulher dona do meu caminho. Eu me relaciono com muitas empresas, com perfis muito diferentes. Isso é muito rico, porque eu consigo ver as formas diferentes que as empresas e as pessoas têm de se comunicar, e a gente consegue fazer trabalhos lindíssimos nisso, baseado numa metodologia, numa estratégia, enfim, em um número enorme de atividades e ações, e a gente consegue ajudar essas empresas e essas pessoas a se comunicarem melhor. E isso me dá uma grande alegria, porque eu sei que é difícil. Quando eu fiz a minha mudança de carreira, eu já tinha 48 anos, considerada velha para o mundo corporativo e velha para mudar, né? Eu saí de uma função que eu era sênior,
com total autonomia e vim para uma função para eu ser júnior, aprender tudo de novo. E olha que delícia, essa é a beleza, né, dos recomeços, essa é a beleza dos aprendizados, né? Com a maturidade a gente vai perdendo certos medos, mas isso não significa que você não tenha mais nada para aprender. Então, assim, eu considero essa última etapa da minha carreira uma das mais ricas, com os maiores aprendizados que eu tive, porque um empresário, ele acorda todos os dias desempregado, né? Ele acorda todos os dias buscando novos clientes. E aqui eu consigo fazer o que eu mais gosto, que é encantar os meus clientes com uma boa comunicação, com a comunicação de alto impacto, com uma comunicação absolutamente personalizada e que dá a esse cliente o poder das conquistas que uma boa comunicação pode trazer. Então, gente, o que eu tinha para dizer para vocês era isso. É uma trajetória que eu sou muito orgulhosa dela. Obviamente, no meio disso tudo existiram muitas coisas, muitos amores, muitas frustrações, muitas alegrias na minha vida pessoal, enfim, várias outras coisas. Mas eu foquei nesse vídeo na minha trajetória profissional, porque eu queria que vocês compreendessem que nunca é tarde para mudar, que nunca é tarde para aprender, que é preciso sim, dentro das empresas, produzir comunicação de alto impacto, porque só assim você vai se destacar, só assim você vai conseguir ser uma referência, só assim você vai conseguir promoções, aumento de salário, só assim você vai conseguir o respeito dos seus colegas, você vai conseguir ser aquela referência. Olha, chama o fulano porque ele fala muito bem, ele se comunica muito bem, as pessoas compreendem o que ele fala. Você vai ter um ganho gigante, porque ouvindo mais, você vai aprender muitas coisas e todas as pessoas têm muitas coisas para ensinar. E uma coisa que eu aprendi muito importante, que hoje para mim é assim, a dica de ouro. Nesse processo todo de produzir comunicação, de buscar crescimento profissional, de almejar coisas, três coisas são muito importantes. A primeira, não esqueça das pessoas. As pessoas fazem parte disso. A gente não chega a lugar nenhum sozinho. O segundo, aprenda a produzir comunicação corporativa se você quer ter uma carreira de executivo dentro de qualquer universo corporativo. Aprenda. Existe uma metodologia adequada para isso. E terceiro, se joga. Vai, não tem medo. Sabe por quê? Porque o tempo, voa e você acaba perdendo a oportunidade de fazer diferente. Então, o que eu queria falar para vocês era isso. Eu queria também, gente, muito que vocês me mandassem as suas histórias, que vocês compartilhassem com a gente aqui no direct, ou pelo e-mail, ou pelo nosso WhatsApp, as suas dores, as suas aspirações. O que você gostaria de saber sobre comunicação corporativa? Como é que a gente pode te ajudar a produzir melhor a sua comunicação corporativa e a me dizer também quais são seus medos, seus anseios, as suas frustrações e as suas alegrias, me contar as suas histórias de sucesso e me mostrar como foi a sua trajetória. A minha trajetória tem uma coisa muito importante que eu gosto de compartilhar também. Ela foi baseada em muito trabalho. Gente, não tem diferença. Foi muito trabalho. Foi acordar cedo, foi viajar muito, foi aprender a lidar com líderes diferentes, aprender a lidar com culturas diferentes, aprender a lidar com pessoas diferentes, aprender principalmente a me liderar e a me reconhecer, né? A me conhecer e depois a me reconhecer dentro dos ambientes. E isso faz toda a diferença, porque a gente não consegue produzir nada sozinho. A gente também não produz comunicação para nós mesmos, a gente tem que produzir comunicação para os outros, para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, preste atenção nas pessoas que estão ao seu redor, preste atenção para quem você vai produzir esse tipo de conteúdo, preste atenção naquilo que você quer realmente dizer, né? E não esqueça, a gente transmite mensagens até quando a gente está calado, através da nossa roupa, através do nosso silêncio, através das nossas expressões. O nosso corpo fala muito e é preciso que a gente também tenha domínio sobre isso. É isso, pessoal. Eu sou a Ellen Joyce, eu tô muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouco da minha história. Tem muita coisa para contar ainda, mas eu prometo que eu vou fazer mais vídeos sobre isso, tá? Não esquece de deixar nos comentários o que você quer saber, contar a sua história, sugerir pra gente pautas de vídeos. Vai ser um prazer.
Muito obrigada e até o próximo vídeo.